Este é um pequeno trecho da aula dessa semana da Dédalus, a comunidade de pessoas que buscam e querem ser um melhor católico dia após dia. Se você quer ver a aula completa, participar ao vivo das aulas semanais, podendo fazer perguntas e fazer parte da nossa comunidade de discussões, clique no primeiro link da descrição e se inscreva por menos de R$ 9 por mês no plano anual. Que Deus nos abençoe. Então, pessoal, o que acontece? A gente está chegando aqui na nossa aula sobre a fé explicada. Quem se lembra, quem pegou o perfil no comecinho, quando a gente começou esse trabalho aqui a respeito da fé católica, a gente começou com a meditação da catequese, do catecismo em geral, né? Mas eu resolvi começar antes, por outra ordem, tá? Porque tem muita gente que simplesmente não sabe nada, não tem a menor noção de nada da religião, da fé, da doutrina e etc. E quando você chega no catecismo, tem uma linguagem teológica ali que, embora tentasse ser acessível, ainda está um pouco mais, muito profunda, né? Então é preciso construir uma casa, a gente faz uma fundaçãozinha, né? E aí o livro que a gente está usando de suporte para essa fundação, para esse processo, é o livro A Fé Explicada, do Padre Léo XIII, certo? Então, para todo mundo que está começando, que está ali iniciando, que está meio perdido, não sei saber o que fazer ou não, recomendação é essa: assista leia esse livro e participe das aulas. Vão ser semanais, toda sexta-feira às 9 horas a gente vai estar aqui, certo? 9 horas da noite, para poder estar comentando capítulo por capítulo. Quer dizer, capítulo por capítulo não, depende muito dos capítulos. Então, na última aula, quem não assistiu, quem perdeu, agora só para quem é assinante da Dédalus, tá? A gente comentou 2 capítulos, foi o capítulo 2 e o capítulo 3. Então a gente falou de Deus, quem é Deus, e depois falamos das qualidades divinas, tá? Hoje a gente vai passar para outro tema, que é a própria criação em si, certo? Então, deixa eu pegar aqui meu plano de aula, deixa eu só pegar aqui um texto de suporte aqui também, que do nada fechou, não sei porquê. Mas a gente vai começar a falar hoje da criação em si, e vamos falar também, certo, dos anjos. E vamos falar dos demônios também, certo? Até por isso, eu queria começar antes a aula de hoje. Deixa eu pegar aqui, que tá mais fácil no celular. Fazendo uma oração especial. Então, a gente sempre faz uma oração antes dos estudos. Oração de Santo Tomás para antes dos estudos, tá? Mas eu também queria fazer uma oração também de proteção aqui espiritual, já que a gente vai falar dos demônios, vai falar de coisas bem pesadas, certo? Não se preocupem, não vai ter nada muito intenso. Mas é isso, eu vou começar a oração, tá? Pra gente começar essa aula. Persignum crucis de inimicis nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amém. Santa Micael Arcangelo, defende-nos in prelio. Contra nequitia et insidias diaboli esto presidium. Imperete de Deus, supplicis deprecamo. Tuque, príncipes ministris celestes, satana aliosquis spiritus malignos, qui ad peritione animarum per vagantum imundo, divina virtute inferno detrude. Amém. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha ignorância um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasce o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me o método e a facilidade do estudo, a profundidade da interpretação e a graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém.
Em nome de Patris, et Filhos, et Espíritus Santo, e amém. Então, vamos começar aqui, certo? A nossa aula de hoje, tá? Deixa eu só me organizar aqui, que tem os planos aqui, as coisas que eu anotei, tá? Mas vamos lá. O que é que a gente entende por criação quando a gente vê, tá? Quando a gente ouve essa palavra. Geralmente é muito comum que quando a gente fale criação, a gente entenda, por exemplo, esse ícone aqui, tá? A gente fala assim, o iconógrafo criou o ícone, né? Ou esse microfone, alguém criou o microfone, certo? Acontece que nesses sentidos, a palavra criação, ela está sendo usada de forma imprópria. Por quê? Porque o ato de criar é única e especificamente de Deus. Yuri, então o que a gente pode falar dessas situações? Qual é a diferença que acontece com essas situações aqui que a gente está evidenciando, certo? É bem simples, tá? Criação, tá? Ela tem até um nome teológico no latim que chama-se criação ex nihilo, ou seja, o ato de criar, o ato de fazer criação definitivamente, tá? É algo próprio de Deus. Por quê? Porque criar é dar o ser a algo que não era nada. Então Deus simplesmente faz com que algo quer, ou seja, ele quer que algo seja, e aí através desse querer, aquilo é. Ou seja, aquilo existe, vem a existir, vem a surgir de fato, tá? Então, em Deus, ou seja, só Deus possui essa capacidade. Lembra, a gente falou na aula passada, quem não assistiu, né? Fica com essa lacuna, mas veja só. Na aula passada a gente comentou, olha, Deus é a característica principal de Deus é o ser, é a existência, porque só Ele é e nada mais é, tá? Pode parecer muito filosófico, mas entenda, olha, cara, vou repetir todas as aulas dos primeiros capítulos. Todas essas noções mais filosóficas que a gente está tendo aqui, elas são fundamentais quando a gente falar das questões morais que vão aparecer depois. Por que eu tenho que ir à missa ao domingo? Por que eu tenho que não posso usar preservativos? Por que eu tenho que usar tal tipo de roupa assim assado? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque todas essas regras morais, elas não são arbitrárias, tá? Elas estão associadas a uma coisa chamada natureza das coisas. Ou seja, como cada coisa tem uma natureza própria, ou seja, tem um ser, você precisa respeitá-las conforme esse ser. Por quê? Porque, em última instância, esse mesmo ser, tá, está conectado ao ser principal, que é o próprio Deus, entendeu? Tá? Não está conectado em natureza. Não quer dizer que as duas coisas são Deus, mas quer dizer que há um vestígio de Deus naquele objeto. E quando você diz respeita esse vestígio que há naquele objeto, você, em última instância, está desrespeitando Deus. É daí que surgem as regras morais. Então, se você não entende isso aqui, entendeu? Se você não entende esse negócio aqui no começo, entendeu? Você não vai entender nada depois, entendeu? Você não vai entender a missa, você não vai entender os sacramentos, você não vai entender, né, nem a própria vida de Jesus Cristo, porque é tão importante. O Evangelho de São João começa assim, né? No princípio era o ser, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Mas que droga é verbo? Você não sabe o que é verbo, porque você não sabe o que é ser. Você não sabe que Deus é ser, Deus é existência. Entendeu? Aí a palavra verbo fica uma coisa vazia para você. No máximo, o único referente que você associa, tá? É a noção gramatical do português. No português tem uns verbos. Aí fica como um monte de catequista idiota de paróquia. Não, porque Jesus é o verbo porque ele é a ação. Pelo amor de Deus, entendeu? Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Pode ter alguma relaçãozinha, mas é uma coisa tosca, fútil. Mas isso por quê? Porque não entendeu essa parte inicial, entendeu? Então, se você não entende essa parte inicial, vai ficar muito complicado você entender até quem é Jesus Cristo. Até quem é Maria, até quem é a missa, até quem é tudo. Então, essa parte eu sei, ela é puxada, mas infelizmente ela é necessária, tá? Ou felizmente, porque o que a gente vai fazer no paraíso é desvendar tudo isso aqui. Inclusive, a gente vai falar um pouco desses desvendamento, né? Não sei qual é a palavra, descobrimento de mistérios, tá?
Então, o que acontece? A gente falou, tá? Deus é o ser, e por ele ser o ser, ele dá às coisas a própria existência, certo? Então, Léo 13, ele comenta aqui, ó, quando Deus cria, não necessita de materiais ou utensílios para poder trabalhar. Simplesmente quer alguma coisa. Ó, quando o cara faz isso aqui, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o plástico, manipular o plástico nessa forma que está aqui, esse tubinho também, conectar com esse outro. Tem uma parte elétrica aqui dentro que ele tem que manipular para que a voz seja captada. Tem o conector que precisa encaixar certinho, então ele tem que manipular partes de cobre, tá? Também. Então ele está fazendo o quê? Ele está manipulando vários materiais, certo? Com um determinado propósito, que é o quê? O propósito de criar o microfone, de fazer com que o microfone exista. Só que veja, isso não é dar ser às coisas. Isso é somente, tá? Possibilitar, aumentar os meios de possibilidade, de ação. Então, por exemplo, o quanto as suas capacidades de agir ficaram maiores com a internet. Eu, por exemplo, estou dando essa aula para pessoas do Brasil inteiro. Sem a internet, sem o invento da internet, sem o invento da tecnologia que nos conecta na internet, sem o computador, nada disso seria possível. Entendeu? Então, cada invenção do homem é uma invenção que lhe dá mais meios de ação. Então, você compara uma lança, tá? Que o homem do passado usava para caçar um animal, com uma espingarda. Hã? Enquanto a lança é um objeto muito mais impreciso, mais difícil de manusear e frágil, a espingarda dá a ele muito mais possibilidade de derrubar um bicho do que com a lança. Às vezes a lança ele tinha que dar muito mais espetadas e o que é que ele faz com a espingarda? Só puxa o gatilho. Então, tá? Eita, caiu a garrafa. Então, o que acontece, certo? A criação, aquilo que nós chamamos de criação divina, é o quê? Todo o cosmos ordenado e criado por Deus, cara. Tá? Tudo aquilo que é desenvolvido por Deus. E tudo aquilo que é desenvolvido por Deus, há um aspecto do seu ser. Então, a finalidade, tá? Do ser, em alguma medida, tá? Dá a finalidade do que é aquela criação para a própria mente divina. Então, por exemplo, se você entende qual é a função de um animal como um cachorro, você está entendendo, você está entrando na inteligência divina e compreendendo os propósitos de Deus para os cachorros. Tá? Entendeu? Então, quando você capta o propósito daquelas coisas, você dá um propósito para aqueles objetos, tá? Você capta, em parte, um propósito que Deus teve ao criar aquelas coisas, certo? Então, eu vou tocar nesse tema, porque quem está na comunidade teve uma recente polêmica de alguém, sei lá, que não me segue tanto, ou não conhece, ou não... enfim, perguntou assim, e a astrologia, não. Tá? A gente vai entrar na parte moral, quando a gente for falar do primeiro mandamento a respeito da astrologia, qual é o problema dela. Mas qual não é o problema dela? No momento em que você encontra, tá? Primeiro, para os planetas. Tem gente que esquece que os planetas são criação divina, que acha que é descoberta da NASA. Pelo amor de Deus, meu filho. Os planetas estão aí no céu, as estrelas, ou o que quer que seja, as poeiras cósmicas e tudo mais, muito tempo antes de existir NASA na vida. De existir sonda lá que mostrava a fotinha de salame lá, para dizer, é as fotos das estrelas. Né? Muito antes, entendeu? Tá? Então a gente perdeu o contato de que muita coisa é obra divina. Não vem pra cá dizendo, mas eu sei, sabe merda nenhuma, entendeu? Porque aquilo é um nada para você, tá? O propósito daquelas coisas para você está morto. E se o propósito daquelas coisas está morto, tá? Está morto para você enquanto a obra divina. Porque toda a criação de Deus foi criada com um propósito. A gente sabe que o propósito maior revelado é da glória a Deus. Demonstrar a sua imensidão, o seu poder, tá? Mas a dificuldade, ou seja, o empecilho em conseguir enxergar, certo? O cosmos, a ordem criada,
com essa função, com essa funcionalidade, tá? Destrói a sua fé. É o que eu falo desde que... Não, nem quando eu abri o meu perfil. Eu falo isso desde os idos do História Católica, entendeu? Desde lá 2018, no História Católica, eu falo isso. Olha, essa visão materialista, tá? Quantificadora da realidade, certo? Destrói a sua capacidade de enxergar a fé, entendeu? Por quê? Porque isso aqui que eu estou falando não é revelação. Isso não está na Bíblia, certo? De forma única, unívoca. Na Bíblia está lá, Deus criou, faça-se a luz. Você entende assim, beleza, tudo que existe, em alguma maneira, tá? É obra divina. Mas aquilo perde o sentido e o fundamento quando você não sabe entender ou não tem mais olhos para enxergar essa obra divina com seu propósito fundamental, entendeu? Você só enxerga como coisas jogadas a esmo, tá? Então, o que acontece, certo? Eu marquei outro trecho aqui que ele fala assim, a vontade criadora de Deus não só chamou todas as coisas à existência, como as mantém nela. O que isso quer dizer? Tudo que existe tem a mão de Deus sustentando e segurando ali. E é por isso que eu insisto tanto nessa questão do propósito das coisas lá, né? Das obras divinas. Por quê? Porque esse propósito é aquele vestígio divino que está lá, entendeu? É o sentido. Tá? Por que o homem moderno é tão burro? Porque o homem moderno só vê uma pedra. Pedra é só pedra para ele. Não existe mais nenhum tipo de possibilidades que podem ser abarcadas por uma pedra. Inteligência, a definição de inteligência, o que é? Inteligência é intus legere. Significa o quê? Olhar por dentro. Verificar as coisas com sentido mais profundo. Toda vez que você exerce a inteligência, você está verificando e averiguando as coisas com a visão mais profunda. E essa visão mais profunda, essa resposta que você obtém, nada mais nada menos do que a própria conversação divina. Então, o próprio São Tomás de Aquino fala, olha, Deus nos fala por palavras e nós falamos palavras e coisas. O que são essas coisas que ele está falando? É o mundo natural, o mundo cósmico, entendeu? A ordem que Deus criou, entendeu? Isso era claro como água para qualquer sujeito da Idade Média. Claro como água para qualquer sujeito da Idade Antiga. Claro para os judeus, para o salmista, entendeu? A gente perdeu essa capacidade. Por isso que o estudo, a gente vai ter um módulo na Dédalus sobre simbolismo e ordem cósmica, tá? Para entender um pouco desse negócio, entendeu? Entender como e as fontes que a gente pode averiguar para aprofundar esse sentido aqui. Mas aqui o importante é evidenciar esse sentido, tá? Então, e aí vem um ponto interessante, tá? Que agora a gente vai entrar na segunda parte da aula, que é a criação angélica, certo? Quais foram as primeiras coisas, primeira obra da criação divina? Alguém sabe? Manda aí nos comentários, entendeu? O sujeito aqui pescou. Eu acabei soltando a comentário antes. O Jean também mandou aqui, ó, os anjos. Sim, exatamente, os anjos, entendeu? Tá? Os anjos foram a primeira obra de criação divina, certo? O Jean perguntou, os anjos já existiam antes mesmo do universo criado? Exatamente, existiam antes mesmo do universo. Quando ele fala universo criado, ele está falando daquilo que é matéria. Porque o que é que os anjos são? Tá? Em alguma medida, os anjos são seres espirituais, dotados de inteligência e vontade. Mas qual é a finalidade e o sentido dos anjos? É que eles são princípios, é como se eles fossem a forma de todas as coisas que existem. Tá? E a gente vai passar por cada hierarquia, por cada coro angélico, certo? Para demonstrar exatamente o que significa isso. Tá? Peraí, deixa eu só tentar pegar um
texto aqui. Ah, tá certo. Para eu colocar aqui para eu me guiar. Pronto. Tá, vamos lá, certo? Para quem não sabe, os anjos, eles não são criados, certo? Assim, aleatoriamente. Então, primeira coisa, Deus colocou, tá? Os anjos para serem dispostos em 9 coros. O que são esses coros? É como se fossem degraus. São 9 degraus de anjos, tá? E, dentre esses 9 degraus, você tem 3 hierarquias, ou seja, 3, digamos assim, 3 andares, tá? Então, a cada 3 degraus, você sobe um andar novo na hierarquia celeste, certo? Por que que tem essa quantidade de anjos? Porque tem toda essa divisão. São Tomás de Aquino, ele responde isso brilhantemente, falando o seguinte, olha, tá? Essa diferença e essa divergência, porque você tem aqui, ó, a criação foi feita com ordem. A gente fala de cosmos. Cosmos vem do grego, acho que é grego ou latino, acho que é grego. Significa ordem, tá? Ordem. Então, o mundo é ordem, ordenado, tá? E o que acontece? Na escala do ser, ou seja, da existência, perdão, na escala do ser da existência, você tem os graus de semelhança. Toda a criação possui aquilo que a gente fala de imagem divina. Toda a criação é imagem, mas só o ser humano é imagem e semelhança. O ser humano e o anjo em alguma medida, tá? Mas a criação toda é a imagem de Deus. É como se tudo criado fosse um ícone, como aquele da Santa Delgada ali, que tem um monte de símbolos, de sinais que você entendendo, você decifrando, você chega a Deus, tá? Isso aí é a primeira aula que a gente falou. Não é nada de novo, de extraordinário, né? A gente só está mostrando o seguinte, olha, uma visão simbólica da realidade te dá um conhecimento, uma percepção maior de que é Deus, tá? E de algumas qualidades do próprio Deus, certo? Então, o que acontece, tá? Essa criação é ordem. Então, é uma ordem imaginal. Nessa ordem imaginal, você vai ter hierarquia. Porque não existe ordem sem hierarquia, tá? Não existe ordem sem hierarquia. E aí, nessa hierarquia, você tem, olha, primeiro passo, o ser. Só a existência. Então, ó, o cosmos divide com Deus a característica da existência. Daí, você tem o vegetativo. Só os vegetais. O que os vegetais têm? Eles possuem uma vida, tá? A gelar. Então, ó, a vida está associada a Deus. Depois tem os animais. Os animais têm o quê? Elemento sensorial, ou seja, capacidade de escolher entre o que é bom e melhor. É coisa que Deus tem também. Aí chega no homem, o homem é meio que um resumo disso. Ele possui tudo que os outros anteriores têm, e o que na frente, que é os anjos, que são os anjos, têm, que é inteligência e vontade. Que são qualidades e características de Deus. Cara, aí você termina no homem. Só que ver do homem para Deus é um negócio assim, díspare, muito grande, tá? Então, para você preencher essa lacuna, é óbvio que você teria que ter outros seres que fossem acima do que o homem, tá? Mas abaixo de Deus, certo? Que são os anjos. E aí, essa divisão são em 9 degraus e 3 andares, tá? Então, ó, primeiro andar, lá em cima, está mais próximo de Deus, tá? Que a primeira hierarquia, ela é formada pelo quê? Ela é formada pelos anjos, que a única função deles é amar, adorar e glorificar Deus. Constantemente. E os anjos não fazem isso também? Os outros fazem, mas eles só têm essa função. Definidamente, tá? E como é que eles vão fazer isso? Certo? Então você tem a primeira hierarquia, que é a hierarquia dos serafins. Serafins vem de seraf, que significava o quê? Queimar completamente.
Então é aquele que se abrasa profundamente, tá? No amor de Deus, certo? Está constantemente envolvido pelo amor de Deus. A única função dele é essa: aprender e abraçar esse amor divino, certo? Depois você tem a segunda hierarquia, são os querubins, tá? Os querubins são aqueles dois anjos, quando Adão e Eva caem, falam assim, vocês vão guardar agora a árvore da vida, né? Ou seja, os querubins estão associados à revelação dos mistérios. Sabe quando a gente fala assim, cara, alguém pergunta uma coisa lá e fala, cara, isso aí é mistério. Não tem como eu saber. Tá? Isso é só Deus que tá em acesso, tá? Só Deus tem acesso a essa verdade. A gente não tem acesso, certo? O que acontece? Os querubins é que decidem se um certo ser humano vai poder ter acesso a determinadas verdades ou não, tá? Então, por exemplo, as verdades sobre os fins do tempo. Muita gente aí no meio católico acha que é capaz de fazer, tá? Só quem define se tal ou tal pessoa vai saber a respeito desse assunto é Deus. Mas Deus define dessa função a quem? Aos querubins. Então são os querubins que falam, olha, sei lá, Santo Delgado tem visões sobre o fim do mundo. Tem um monte de santo que tem, tá? Quem concede essas visões, quem permite, são os querubins, certo? E aí veja só que coisa legal e interessante. A gente vai falar daqui a pouco da queda dos anjos, ou seja, os anjos que viraram demônios. Cada um desses anjos, certo? Que caíram, eles caíram na mesma hierarquia que eles tinham antes. Tá? Então, por exemplo, tá? O principal caiu, nem é bom ficar falando o nome, mas o Lúcifer. Ele era um serafim. Então, pense, se o serafim ele é ordenado para se abrasar no amor a Deus, então o demônio que era um serafim caiu, ele se abrasa no ódio a Deus. Mas é um ódio, porque assim, a gente não tem acesso a esse tipo de experiência. Mas é um ódio profundo e mortal, entendeu? Por tudo aquilo que possa representar Deus. Aí lembra que eu falei? A criação é toda imagem divina. Então quer dizer que esse demônio odeia toda a criação. Ele odeia tudo. Ele odeia o sol, ele odeia as estrelas, ele odeia as árvores, ele odeia os animais, ele odeia os homens, entendeu? Ele odeia os outros anjos, ele odeia os santos, ele odeia a igreja, ele odeia tudo que possa lembrar de Deus. Tudo. Entendeu? Ou seja, está totalmente imerso naquilo. Tá? Tá totalmente devotado àquilo ali. Certo? Se os querubins são os responsáveis pela revelação, então os querubins que caíram na queda dos anjos são responsáveis por escrachar essa revelação. Aí você pega esse bando de católico trouxa que fica o tempo todo, é o fim do mundo, é o fim do mundo, sei que lá. Você está pegando um elemento da revelação, tá? E transformando em escárnio, em piada. Porque primeiro, você não é profeta, você não tem dons e qualidades de profetas, entendeu? E você está só se deixando levar por um medo, entendeu? Você está sendo instrumento desses querubins demoníacos, entendeu? Que está simplesmente disseminando na sociedade inteira essa aversão à revelação, entendeu? Tá? Entendeu? Então, é assim que funciona, entendeu? Cara, quanta gente não iria calar a boca sobre esse negócio e entendesse isso? Quanto católico que brinca de santo pregador, convertedor das almas, não pararia um pouco, calaria um pouco mais a boca antes de fazer alguma coisa assim? Pensando, cara, eu tô aqui fazendo tudo isso aqui que eu tô fazendo, me considerando o santão, o virtuosíssimo, tá? Mas você pode estar muito bem sendo instrumento do capeta, entendeu? Porque existe hierarquia angélica em queda que foi feita, que só tem essa função, só tem essa finalidade. Como é que você sabe que você está sendo?
Não dá para você saber. Mas aí você vai abrir essa porta, esse canal. Entendeu? É por isso que, cara, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu era assim, modéstia à parte, mas eu era um bom apologeta. Conseguia convencer as pessoas facilmente dos meus pontos de vista. Tá? Quem me conhece das antigas sabe disso. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou parar com esse negócio aqui, entendeu? Porque enquanto eu não tiver uma maturidade espiritual, eu não vou voltar para isso. O que o cara mais faz hoje é, ele acaba de se converter e ele se acha o paladino dos mistérios sagrados da igreja. Ele quer se colocar no lugar dos querubins, entendeu? Só que o que te garante que você não está servindo sem saber, ainda que o meu propósito é legal, mas e os frutos? Você entra nos debates de apologética hoje, é assim, o cara posta, 10 minutos depois tá todo mundo se xingando, entendeu? O que você é um vagabundo, você é um canalha, desonesto, não sei o que lá. Você acha mesmo que isso é divino? Os demônios estão tudo ao redor lá, dando risada. Como é tudo bando de idiota. Tudo bando de otário, entendeu? Tá lá achando que tá a serviço divino e tá fazendo o que eu quero. Entendeu? Então eu falei, cara, enquanto não tiver uma boa maturidade espiritual, eu não volto pra isso aí, entendeu? E o cara faz hoje, a primeira coisa que a gente se converte quando ele faz é sentir essa obrigação. Avalie, porque isso aí pode ser do capeta, isso aí. Tá? Por fim, o terceiro degrau dessa escada da primeira hierarquia, que são os anjos que estão voltados para amar a Deus e glorificá-lo constantemente, são os tronos, tá? São os tronos. Qual é a função dos tronos, certo? Muito fácil quando você entende o seguinte. O que é que um trono faz, tá? Com um rei. Ele acolhe o rei. Ele é um lugar onde o rei se senta e demonstra toda a sua potestade, o seu poder. Este é um pequeno trecho da aula dessa semana da Dédalus, a comunidade de pessoas que buscam e querem ser um melhor católico dia após dia. Se você quer ver a aula completa, participar ao vivo das aulas semanais, podendo fazer perguntas e fazer parte da nossa comunidade de discussões, clique no primeiro link da descrição e se inscreva por menos de R$ 9 por mês no plano anual. Que Deus nos abençoe.